Muito bom, mas ainda falta algo, né? Como a gente pode possibilitar que o usuário interaja com o nosso aplicativo de forma que as ações que ele executa ou as interações que ele tem dentro do nosso aplicativo tenham algum efeito no nosso banco de dados? Esse é o quarto conceito fundamental do Adalo que você precisa entender. E a gente chama isso de ações, tá? Então, vamos supor que nesse caso específico, a gente quer que quando o usuário clique nesse botão, o nome completo dele seja alterado, tanto na tela quanto no banco de dados, de acordo com o texto que ele digitou nesse input aqui. Como a gente faz isso? A gente primeiro seleciona o componente da tela que a gente quer que execute a ação, ou que receba a ação do usuário, como você quiser entender. As duas maneiras estão corretas, tá? Então eu seleciono o botão e aqui nas propriedades desse botão eu venho em Add Action, adicionar ação, tá? Entre as opções que ele disponibiliza para nós, a gente precisa escolher o quê? Se a gente quer atualizar ou editar um dado do usuário, a gente vem aqui e seleciona Update, ou atualizar, né? Editar, ou algo assim. E seleciona qual é a entrada que nós queremos atualizar. No caso, é Logged In User, né? O usuário logado, o usuário atual que está usando o aplicativo. Não se preocupa com as outras opções, a gente vai cobrir elas mais a fundo nos próximos vídeos. Como eu já disse antes, esse módulo é mais para você ter uma noção dos conceitos básicos e entender o que é possível, tá? Então a gente vai clicar no Logged In User aqui em Update, tá? Você vê que isso já tem uma ligação direta com o banco de dados. Repara que aqui embaixo de Update está escrito meio pequeno e escondido User. Isso faz referência à nossa coleção de usuários dentro do banco de dados, tá? Aqui embaixo ele fala qual é o registro que a gente quer alterar. Então eu não quero alterar o registro de todos os usuários, eu quero alterar o registro de um usuário específico, que é o usuário logado. Por isso que está selecionado aqui o Logged In User, tá? E você vê que aqui abaixo existem as propriedades da coleção que a gente selecionou, no caso a coleção de usuários, né? Então você vê que aqui existe o e-mail, a senha, o nome de usuário e o nome completo. No exemplo que eu estou citando aqui, a gente quer alterar o nome completo, né? Então eu poderia digitar um nome aqui que eu quisesse? Poderia, fixo, por exemplo, Carlos. Só que aí eu estaria sempre alterando para o nome Carlos, fixo. O que a gente quer é algo dinâmico, né? Então a gente vai ter que voltar num conceito que a gente viu anteriormente, que é o conceito de Magic Text, tá? O texto mágico. Por quê? Eu vou apagar Carlos aqui, porque a gente quer pegar o texto que está nesse componente. Então, o usuário digitou no momento que ele está usando o aplicativo. Não tem como a gente saber neste momento que a gente está editando aqui qual é o texto. Então, ele é um texto mágico. Então, eu vou clicar aqui no botão de texto mágico e vou selecionar Form Inputs, ou os inputs de formulário. E eu vou selecionar qual o componente que eu quero pegar o valor de, tá? Então, esse input escrito aqui faz referência a justamente esse componente da tela, tá? Então, quando eu seleciono esse input aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor digitado pelo usuário nesse campo e colocar como propriedade do full name. Aliás, como valor da propriedade full name, que é o nome completo do usuário logado na coleção de usuários. Beleza? Então, vou clicar aqui em Done para completar isso. E quando esse update, essa atualização do dado vai acontecer? Somente quando o usuário clicar no botão. Agora, vamos mudar essa cor desse botão porque ele parece desabilitado. Então, ao invés de cinza, eu quero que ele seja a cor secundária, por exemplo. Tá? Legal, agora vamos testar isso. Vou clicar em Preview para a gente rever o nosso aplicativo. E olha só, aqui está Matheus, que é o nome completo atual do usuário logado, né, do usuário que está usando o aplicativo agora. E vamos digitar, vamos alterar, vou colocar meu nome mais completo, né? Matheus Castro, e vou clicar no botão. Agora, clicando nesse botão, o que tem que acontecer? O banco de dados tem que ter o valor do nome completo do usuário atual alterado para Matheus Castro, e a tela também tem que ter esse valor alterado de Matheus para Matheus Castro. Por quê? Porque ela está diretamente ligada ao valor do banco, que é o nome completo. Tá? Então, vamos ver se isso acontece. Aconteceu, foi alterado. Então agora eu vou fechar o preview. Você já viu que a tela foi realmente alterada, mas vamos conferir no banco. Isso realmente aconteceu? Então eu venho aqui no Database, banco de dados, né, em português, e eu tenho a coleção de usuários aqui, lembra? E a gente tem um registro no banco. Como eu vejo os dados do meu usuário? Clicando nesse registro aqui, tá?
Então a gente vai ver todos os registros incluídos na coleção de usuários. No caso é só um usuário, como a gente já falou antes, e é o mateus@mail.com, e vamos ver o nome completo. Aqui, Mateus Castro. Foi alterado com sucesso, beleza? Agora, por que a tela está sendo alterada também, além do banco? A gente não fez nada para alterar especificamente esse texto. Então, por que ele foi alterado? Justamente porque ele está ouvindo o banco. Então, quando a gente clicou nesse botão, a ação de atualizar o dado do usuário logado no banco foi executada. Quando ela foi executada, o valor no banco de dados foi alterado e o fato de esse texto estar ouvindo, entre aspas, o banco de dados, ele já atualizou automaticamente. Então concluímos a visão geral do Adalo, incluindo os 4 conceitos mais fundamentais que você precisa conhecer sobre essa ferramenta. Nos próximos módulos a coisa fica mais interessante, porque a gente vai criar projetos do zero à sua conclusão, se aprofundando nesses conceitos que a gente tratou nesse módulo e entrando em novos conceitos também importantes, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui na comunidade que nós da Roundpegs estamos à disposição para te ajudar.